senhor presidente, nobres pares, venho aqui debater um problema muito sério, que está ocorrendo na nossa sociedade aí devido à pandemia e a preocupação do governo do estado de São Paulo em querer voltar às aulas agora no dia 8 de setembro, e se não der no dia 8 de outubro. Eu avalio a situação como muito séria nesse momento, devido à pandemia. A gente tem visto aí, acompanhado nos meios de comunicação, que o nosso país está passando vergonha no mundo. Já ultrapassamos 100 mil casos de mortes no nosso país e mais de 3 milhões de casos confirmados. Isso é aquilo que conseguiu se detectar através dos exames, mas mostra que a realidade é muito maior, do que esta que nós estamos vendo aí pela imprensa, pela mídia, e a situação tende a se agravar a cada momento. São Paulo sozinho é hoje uma média de 20 a 25% dos casos do Brasil. E falar em retorno das aulas, mesmo que agora em setembro seja para recuperar aqueles alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas online, é no mínimo um disparate, é no mínimo uma irresponsabilidade imensa diante do quadro de aumento de casos e de mortes que nós temos, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então eu tenho acompanhado aí, ouvindo bastante pais, bastante alunos, e os pais são unânimes em dizer que prefere que o filho perca o ano letivo, prefere que o filho repita de ano, mas que não deixará os seus filhos irem à escola. E a mesma situação é dos professores. Eu entendo que essa flexibilização que o governo do estado de São Paulo criou, que deu uma responsabilidade grande para o cidadão, ela confunde muito mais a cabeça do cidadão, Você dividiu o estado em 5 fases, em 5 cores, ela confunde muito mais do que traz algum benefício para a população. Até porque uma região está em amarelo, a outra está em laranja, a outra está no vermelho, e a população, o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, São Paulo sozinha é quase que 50% da economia do Brasil, a economia do estado de São Paulo é muito dinâmica, as pessoas se locomovem. Então, a gente tem visto essa situação aí, já vimos que o governo recuou de voltar às aulas agora em setembro, ele está dizendo que vai simplesmente fazer com que possa vir à escola um percentual desses alunos, mas eu vejo que isso é um risco muito grande, e aí ele planeja voltar em outubro. Ora, não dá para planejar a volta às aulas, porque quem dita a agenda, quem dita a regra, hoje no Brasil, é a questão do Covid. Se você aumenta o número de casos e de mortes, não tem no que se falar de voltar às aulas, gente. Colocando a vida dos funcionários em risco, colocando a vida dos professores em risco, colocando a vida do corpo gestor da escola em risco, e principalmente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, também em risco. Então aqui no Brasil a gente já não tem presidente que deixou a Covid-19 matar 100 mil brasileiros, que dizia que era uma gripezinha, que era histeria, que ele não era coveiro. Aí depois vieram com a história que estava enterrando pedra. E hoje nós somos o 2º país do mundo em casos de mortes pelo Covid. E aí vem esse projeto, parece que é no afã de querer dizer alguma notícia boa para a mídia, dizer que vai voltar às aulas nessa situação de alta de casos e de mortes. Então é inaceitável, presidente. Estou fazendo aqui um pedido de apelo ao governador do estado de São Paulo, que enquanto durar esses índices de contágio, de casos e de mortes, não tem que se discutir a volta às aulas a esse momento. O problema agora é zelar da saúde do cidadão do estado de São Paulo. É zelar da vida do cidadão. Por mais que muitos aí, governantes, não estão nem aí, como é o caso do nosso presidente, que com irresponsabilidade não usa máscara, aglomera a população a todo momento, em todos os lugares que ele vai. Agora São Paulo fazer um ato desse, querer planejar a volta, no momento que a gente sabe, se não tiver a vacina, se não tiver o remédio, vai morrer milhares, oxalá, não vamos chegar a milhões de mortes aqui no Brasil. Então a situação é muito séria. Flexibilização nos países sérios
foi quando os índices começaram a baixar drasticamente. Aqui a gente faz flexibilização no momento de alta de casos e de mortes. Então não dá para entender. Então essa casa aqui eu gostaria de contar com o voto de todos os nobres pares para fazer um apelo ao governo do estado de São Paulo para que repense essa situação. O momento agora é de ter prudência, é de ter bom senso e de preservar a vida dos cidadãos paulistas, principalmente dos jovens, dos adolescentes, dos professores, dos funcionários e do corpo gestor das escolas. Então a gente faz esse apelo aqui para que o governo do estado de São Paulo repense essa volta às aulas agora nesse momento. Eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, 95% das famílias, dos alunos, são contrários à volta às aulas neste momento. Estamos aí online, dando as aulas. Aqueles alunos que não podem ter as suas atividades entregas de forma online, estão buscando, nas secretarias das escolas, e a gente está aí, de forma criativa, tentando avaliar, tentando fazer com que esses alunos não percam o ano letivo. Agora, voltar às aulas nesse momento, seria o mesmo que dizer o seguinte: então por que parou? Quando lá em fevereiro, quando lá em março e abril, nós tínhamos 1 caso, 2 por dia. Hoje morre em média no estado de São Paulo de 250 a 370 pessoas por dia. Ainda continua morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, na média brasileira. Os outros países com 30, 40 dias chegaram num pico e depois desceram, diminuíram o número de mortes. Aqui no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, já faz mais de 60 dias que nós estamos num platô, chegamos num índice, e esse índice, ele se mantém constante. E aí, não se conta essa questão emocional, essa questão psicológica que professores, alunos, as famílias, toda a sociedade paulista, toda a sociedade do Brasil está passando. Se não tiver a vacina a tempo, se não vier o remédio, infelizmente, nosso povo vai se agonizar e a situação vai se complicar cada vez mais. Então peço aí aos nobres pares aí que vote favoravelmente essa moção aqui, para que o governador repense essa volta às aulas aí em setembro ou outubro. Na minha opinião, aula só no ano que vem, não a volta das escolas neste momento. Muito obrigado, presidente e nobres pares.